Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu também vou trazer mais um assunto ainda dentro dessa primeira introdução, né, à harmonia, a harmonia voltada para o arranjo, é claro. E depois a gente vê acordes, encadeamentos, as várias maneiras de você estar encadeando um acorde, as inversões e tudo mais. Hoje eu vou trazer um outro ponto que eu julgo muito importante também, né? Porque à medida que a gente vai aprendendo a harmonizar as melodias, é claro que a nossa harmonização ela é feita de forma primitiva, ou seja, ela é feita de forma estática, onde as notas são colocadas ali apenas como modelo, mas elas não trazem em si a real identidade daquilo que vai servir de base para elas serem apresentadas depois. Então, a gente vai aprender hoje a criar os acompanhamentos. E aí a gente vai entender por que é tão importante aquele encadeamento, aquela harmonização ser feita daquela maneira. Porque ela vai ser um mapa para a gente estar criando os acompanhamentos. E cada instrumento tem a sua forma de acompanhar. E hoje eu vou trazer algumas formas de alguns instrumentos, de que maneira você pode empregá-los, criando acompanhamentos para eles, para algumas melodias, e, claro, acompanhamentos que obedecem e seguem a característica do instrumento. Tá, ok? Eu vou sempre comentar a respeito, não vou esgotar o assunto hoje, porque à medida que forem surgindo outros estilos, outros ritmos, a gente também vai pensar em outras possibilidades. Mas, num primeiro momento, o que eu vou fazer já vai dar para você uma visão clara de como é construído o acompanhamento, tomando como base o encadeamento que você criou debaixo da melodia. Pois bem, para a gente começar a falar de acompanhamento, é claro, eu preciso ter em mãos pronta a minha harmonização, né? Aquele encadeamento que a gente faz, por enquanto, sobre melodia, ele é a minha base nesse primeiro momento, para mim estar criando. Então, para tanto, eu criei aqui uma pequena sequência de acordes, que sai da tônica, faz um pequeno movimento e volta à tônica. E com essa base aqui, a gente vai criar, é como se fosse ela uma base de um arranjo, e a gente vai criar acompanhamentos para alguns instrumentos, para alguns naipes diferentes, para a gente ver o que pode ser feito. Então, de cara, eu vou estar sempre construindo aqui, gente, porque nesse primeiro momento é bom que vocês estejam sempre vendo eu construir, para que vocês se acostumem. Depois, mais à frente, eu já não vou ficar fazendo um encadeamento aqui em tempo real. Eu já vou apresentar ele pronto, que aí vocês já vão ter uma desenvoltura maior para vocês fazerem ele sozinho, tá ok? Então vamos lá, ó. Esse é o baixo. Fiz o baixo, agora vou fazer a voz superior, né? Fiz a voz superior, agora eu vou harmonizar. Eu já expliquei como é que é isso. Fundamentais do baixo, crio a voz superior, harmonizo cada nota da voz superior com mais duas notas, de forma que eu terei um baixo e três notas intermediárias aqui, porque a melodia, teoricamente, ela vai acontecer aqui em cima. Okay? Então, feito isso, eu tenho isso aqui como base de encadeamento, e eu preciso fazer um acompanhamento para um determinado naipe. Eu vou começar, num primeiro momento, por um naipe de clarinetes. Tá? Vamos ver como é que funcionaria uma criação de um processo de acompanhamento desse encadeamento daqui, porém para um naipe de clarinetes. Pois bem, eu já criei aqui um clarinete, que vai ser o instrumento que vai me representar o naipe de clarinetes, e criei o baixo. O baixo que eu coloquei aqui, porque ele vai me servir de base para todos os acompanhamentos que eu criar. Eu estou trabalhando dentro de uma... Vamos imaginar que nós temos uma música, esse aqui é o baixo dela. Então, ele vai servir de base, porque ele vai ditar o ritmo de todos os acompanhamentos que eu criar. Não importa o naipe que eu for utilizar aqui, tá ok? Vocês vão perceber que esse baixo que eu coloquei aqui é um baixo de um 4x4, né, como se fosse um bolero, bem tranquilo, bem toadinho, uma música bem dançante. Então, o baixo já está marcando as notas fundamentais do acorde. Claro que eu dei um ritmo para ele criar aquele universo do bolero, né? Aquela característica própria da marcação, só para que vocês tenham como base e parâmetro para o ritmo. E aí sim, aí nós vamos desenvolver o clarinete em cima dele. Vamos ouvir o baixo primeiro. Bem tranquilo, né? Um bolerinho bem levado, não tem muita dificuldade não. Aí o que eu pensei para o clarinete no primeiro momento? Bom, o clarinete, gente, para mim apresentar essa harmonia que está aqui, que é a harmonia que está na clave de sol, eu não quero apresentá-la com notas longas igual está aqui, vai ficar muito cansativo para o músico, com pouca profundidade, pouca presença, então eu preciso criar algo que dê mais presença, que possa surtir mais efeito harmônico e que transmita, claro,
o real clima da harmonia, mas que ao mesmo tempo seja uma coisa agradável, não só de ser tocada, quanto também de ser ouvida. Então eu vou utilizar uma técnica aqui, que é a técnica do arpejo. O que é arpejar o acorde? É você pegar as notas que a gente dá geralmente simultaneamente, assim, igual está aqui, ó, as 3 juntas, e distribuí-las uma após a outra, ou seja, você começa a colocá-las uma após a outra em forma de como se fosse em sequência, como um instrumento melódico, ou seja, você não vai tocar as 3 juntas, você vai tocar uma, depois a outra, depois a outra, você vai passando pelas notas, uma após a outra, as notas do acorde, tá certo? Então, por que eu estou escolhendo esse efeito do arpejo? Porque ele cai muito bem para palhetas, excelente, para cordas, as cordas também desempenham esse papel muito bem de notas arpejadas, é uma característica muito forte, assim como alguns outros instrumentos, né, como o acordeon, o próprio violão, quando você está dedilhando o seu violão, você tá produzindo ali um arpejo, você está arpejando os acordes, né, tocando em forma de harpa, né, vamos dizer assim, uma nota após a outra ali. Então eu vou criar aqui agora um arpejo de um determinado modelo. Existem várias formas de eu fazer o arpejo. Eu posso fazer na sequência que ela está aqui, de baixo para cima, de cima para baixo. Eu posso intercalar entre elas e fazer aleatórias aqui as passagens. Eu fico à vontade para isso. Isso não tem uma regra fixa, não. Desde que eu quero, nesse primeiro momento, que a gente realmente coloque e obedeça essa forma que está encadeada aqui. Tá? Então, é a única coisa que eu vou fazer no momento exigir é só isso. Mas a questão da sequência, a gente pode fazer variações. Eu fiz da forma mais simples, eu pensei nisso. Olha para vocês verem, ó. Peguei o acorde, deixei uma pausa para o baixo, bater sozinho, aí o clarinete sempre vai sair nos contratempos, entendeu? Sempre o contratempo dos tempos fortes, olha lá. Ele deixa o baixo cair e aí ele sai logo depois. Isso aqui é um arpejo, ó. Ele tocou o dó mi sol, só que uma nota após a outra, passando de nota em nota. Olha só para você ver, seguindo exatamente do jeito aqui, ó. Dó mi sol, lá dó fá, si ré fá e sol, dó, mi. Aí aqui eu terminei no sol só para terminar numa nota longa, mas eu poderia ter terminado em qualquer outra nota aqui do corpo do acorde. Eu resolvi terminar no sol só por questão de gosto mesmo. Aí agora eu vou pôr esse clarinete em forma de arpejo sendo tocado sobre esse baixo. Aí vocês vão ver que a harmonia ela vai ser apresentada, ela vai ser entendida e vai ser bem apresentada. Por quê? Porque essa característica, vamos dizer assim, melódica de se apresentar a harmonia é muito interessante. Existem, como eu falei, várias maneiras de você criar um arpejo. E a gente vê das formas mais interessantes. Os músicos criam vários arpejos diferentes, conforme o arranjador. Mas aqui eu coloquei de uma forma simples, vocês vão ver que já dá para produzir um bom efeito. Vamos ouvir esse pedacinho para a gente sentir? Olha para vocês verem, um simples arpejo, não tem nada aqui, é só um arpejo, mas já deu um efeito interessante, já deu para apresentar a harmonia. E depois lá na frente a gente vai aprender outros processos que a gente pode usar para embelezar mais esse arpejo ainda. Mas no primeiro momento, se o baixo está fazendo isso e os clarinetes estão fazendo um trabalho parecido com esse aqui, assim como os saxofones em alguns momentos pode ajudar, um sax tenor, né? Então isso fica muito bonito. Em bombardino também é muito usado alguns tipos de acompanhamento desses modelos de arpejo, porque são instrumentos que têm facilidade para apresentar esse tipo de música. Então, no primeiro momento, eu já passei para vocês a apresentação da harmonia em forma de arpejo, né? Que no caso aqui eu coloquei para os clarinetes. Bom, agora eu estou trazendo aqui trombone, um naipe de trombones. Eu vou usar os trombones para apresentar essa mesma harmonia, seguindo esse mesmo padrão rítmico, né? De um bolero dançante. E eu vou produzir para os trombones algo que me transmita a harmonia e que ao mesmo tempo me dê uma noção rítmica do estilo que eu estou trabalhando, ok? E aqui eu vou fazer o mesmo processo, eu vou deixar sempre o baixo cair sozinho e vou deixar um espaçozinho para o baixo cair, aí o trombone sai logo depois. E eu vou utilizar aqui um ritmo que é muito comum nesse tipo de acompanhamento. Tá certo? Então eu vou pegar essa harmonização e vou criá-la nesse ritmo, e aí vocês vão perceber que ele traduz bem esse estilo que a gente tá presenciando aqui. Pois bem, aí está o trombone. Olha o que eu fiz, um ritmo muito típico desse tipo de música, só que eu peguei essa harmonização que está aqui, do jeitinho que ela está, e ritmei as notas. Olha só, eu vou pôr só os trombones, vocês vão se lembrar que você já deve ter ouvido isso muitas vezes. Olha para vocês verem.
A gente ouve isso muito em trompas, né? Saxofones, quando a banda tem, também toca muito esse tipo de música, mas isso aí não pode dispensar o trombone, isso não, porque o trombone às vezes nos ajuda muito na hora de apresentar um trabalho desse. Agora eu vou pôr o trombone com o tuba, aí vocês vão entender mais como é que o jogo fica mais interessante. Vamos ouvir? Olha que interessante, o trombone simplesmente, ao invés de colocar para ele as notas paradinhas, que ia deixar o músico chateado de ter que tocar aquele monte de bolacha, eu criei uma divisão rítmica e isso já cria um interesse, porque aí o cara já tem que prestar atenção na divisão, né? O trabalho que está sendo feito, nas dinâmicas, nas acentuações, e isso já concentra o músico, então ele consegue ter um desempenho melhor. Quer dizer, eu já criei para um trombone, esse mesmo trabalho poderia ser usado, por exemplo, no naipe de trompas, né, de saxofones, por exemplo, poderia em alguns momentos até no naipe de saxofones, né, por que não? Não precisando de dobrá-lo para reforçar o naipe de trombones, eu poderia também distribuir um trabalho parecido com esse para saxofones estarem executando, entendeu? Então aqui agora nós vimos, dentro de um naipe de trombones, por exemplo, como é que eu poderia desenvolver um acompanhamento, claro, tomando por base aquele encadeamento central que eu fiz logo abaixo da melodia. Pois bem, finalmente nós temos aqui trompete, né? Instrumento que a gente, tudo bem, a gente utiliza ele mais de 60%, 70% do tempo solando, tocando melodia, linha melódica, mas em alguns momentos eu posso precisar dele fazendo acompanhamentos. Tudo bem, posso usar notas longas? Posso, mas numa região que também não vai me criar tanto efeito assim, porque nota longa para o trompete vai ficar muito cansativo, o trompetista vai brigar contigo se você ficar escrevendo sua bolacha para ele tocar. Então, dentro desse mesmo estilo, eu também vou criar aqui um desenho para o trompete. No caso aqui, eu vou criar tipo uma resposta mais percursiva, né? Eu não tenho uma melodia ali como referência, mas a minha referência vai ser o baixo. Então, eu vou usar aquele desenho do baixo para criar umas respostas em formas de, que a gente chama de ataques, né? São ataques que o trompete vai dar aqui em alguns momentos, espaçados aqui dentro da harmonia, para poder estar transmitindo aquela harmonia que está ali, mas ao mesmo tempo contribuindo com a questão rítmica da peça, entendeu? Pois bem, aí está o trompete que eu pensei nele. Reparem que ele também tem muitos ataques curtinhos, com algumas notas longas. Aí tem hora que eu variei um pouco no ritmo, para criar um interesse para o músico, né? O trompetista ele tem que ter um trabalhozinho para você instigá-lo a prestar atenção na partitura. Então você pode ver que eu criei um trabalho bem diversificado, mas sempre seguindo a linha da harmonização. Vou pôr para tocar só o trompete para vocês ouvirem, ó. Tá vendo? Ficou um ataque bem mais sequinho, né? Bem mais percussivo, mas ficou interessante porque deu aquela acentuada que o ritmo precisava. Agora vamos ouvir o trompete junto com o tuba. Olha para você ver que interessante. É claro que a região aqui eu não estava pensando no trompete quando eu escrevi, mas como eu criei nessa linha, eu mantive para o trompete. Tem uma nota que está mais grave, é claro, mas na hora que você fizer a transposição, né? As notas vão subir um pouco, então eu vou ficar numa região um pouco melhor. Então não preocupa não. Aqui começou um exemplo, claro que na realidade, se eu fosse trabalhar isso aqui, talvez eu não pensaria o trompete fazer nessa região aqui, né? Mas aí a gente vai ver depois como é que a gente resolve essas questões. Então no primeiro momento eu trabalhei o trompete de forma também em respostas ritmadas, ataques incisivos, né, curtos, seguidos de alguns momentos mais longos, mais ligados. Então, esse seria um acompanhamento utilizando a harmonia que nós temos aqui e, claro, dando para ela um ritmo colorido diferente, uma questão rítmica que enriquece o estilo, né? Isso aqui conjugado com tuba e conjugado com a percussão vai ficar maravilhoso, vai ficar uma coisa muito interessante, porque você vai ter uma unidade dentro dessa diversidade de possibilidades, mas você vai ter uma unidade rítmica que vai trabalhar em conjunto, tá ok? Pois bem, aqui agora eu criei um outro acompanhamento pensando em cordas. Eu coloquei um violino, né, uma bancada de primeiros violinos, né?
Coloquei ela aqui em cima e, claro, eu substituí o tuba por um violoncelo. O violoncelo está fazendo exatamente a mesma harmonia, só que no mesmo estilo ainda, porém só que com notas mais longas, né, mais lisas, até para ele poder dar um caráter mais sinfônico, né, como eu vou dizer assim, mais melancólico para a peça, para ficar uma coisa bem orquestra mesmo. Então eu vou para tocar primeiro o cello, só para vocês entenderem o que o cello fez, que não saiu do que está escrito para o tuba, mas só para vocês entenderem o clima que o cello criou para a mesma música, no mesmo estilo, no mesmo ritmo. Vamos lá. O mesmo trabalho, não tem problema nenhum. Aí o que eu fiz com o violino agora? Como é que a minha harmonia foi apresentada nessa parte superior? Eu peguei do mesmo processo, ou seja, pegando uma nota de cada vez, só que aí o que eu fiz? Eu dei valores diferentes para cada nota do acorde. Eu criei uma melodia obedecendo somente as notas do acorde. Eu praticamente arpejei o acorde, porém com notas com valores diferentes. E outra, eu quebrei também a questão da sequência. Eu não estou seguindo, às vezes eu saí da terça do acorde, fui na quinta, voltei na base, né? Aqui eu saí da terceira, fui na base, subi até a quinta, ou seja, eu não estou aqui mais preocupado em seguir o mesmo processo que está aqui. Então o que eu fiz? Eu peguei as notas, utilizei elas tal qual elas estão na mesma altura, porém com valores diferentes, com desenhos diferentes. E aí nós vamos ouvir como é que ficaria isso entre o violino e o cello para apresentar essa harmonização que foi colocada ali. Olha para vocês verem, funcionou do mesmo processo, ficou algo mais melodioso, claro. Claro que aqui, como eu falei, eu não estou esgotando o assunto, existem outras possibilidades. Depois a gente vai pegar, igual eu fiz aqui nos trombones, os trompetes, onde a harmonia ela está cheia, né? Ou seja, está harmonizada em 3 vozes. Nesses últimos processos que eu apresentei, ela está em uníssono, que no caso é o violino e o clarinete. Mas depois a gente pode também pegar desenhos como esses aqui que foram feitos e harmonizá-los também, eles serem a linha mestra de uma harmonização. Entendeu? Então é coisa que a gente pode fazer depois. Aí você pode harmonizar em alguns momentos com 2 notas, com 3, deixar um sozinho, com 2, com 3. Ou seja, você pode variar o número de harmonizações que você pode colocar debaixo de uma melodia dinâmica como essa aqui. Então aqui eu já dei um caráter bem melódico, né? Eu criei uma que eu chamaria de contramelodia. É uma melodia paralela para se acompanhar um desenho melódico principal. Claro, como eu falei, aqui nós não temos a melodia como referência, então a gente está cogitando sobre o desenho que o baixo faz. O meu parâmetro está sendo o baixo, tá certo? Mas no caso aqui, quando você tiver a melodia, você vai ter que observar outros detalhes, para não ofuscar. Quando a melodia estiver muito movimentada, você vai diminuir o ritmo do acompanhamento. E quando a melodia estiver muito longa, muito parada, com notas esticadas, aí você já movimenta mais o acompanhamento, seja com arpejo, seja com ataques incisivos, ou com esses desenhos rítmicos como o trombone fez. Enfim, nós temos uma gama de possibilidades que a gente pode usar para estar apresentando a harmonia. Claro que hoje eu apresentei sobre um ritmo, né, que seria um bolero mais ou menos, e esse ritmo já serviu de base para a gente criar várias nuances de apresentação da harmonia seguindo esse ritmo. A gente pode criar depois processos para criação de músicas valsas, samba, né, choro, ou seja, cada estilo você pode criar um tipo de desenho diferente, rítmico. E aí é muito interessante você olhar para a bateria, né, para a percussão que acompanha, porque a percussão ela meio que te entrega aquela questão rítmica do que você tem que fazer para criar um movimento na sua música, né? Então isso nós vamos aprender também depois, como é que a gente começa a conciliar já pensando na percussão para poder escrever as nossas peças. Então por hoje eu queria deixar essa informação, né? Uma escrita de um acompanhamento para vários instrumentos diferentes aqui, partindo como base o encadeamento, ou seja, a harmonização que você criou para uma melodia, tá certo? Então pratiquem. Criem os seus próprios acompanhamentos, seus próprios arpejos, variem os seus arpejos, a forma deles serem apresentados, criem melodias dinâmicas, como eu criei para o violino, e nada impede de eu criar uma melodia dessa, igual está no violino aqui, e colocar, por exemplo, no naipe de saxofones, ou no naipe de clarinetes.
Ou seja, tudo aqui é possível. Isso aqui são estilos e estéticas diferentes, mas elas podem ser apresentadas em vários instrumentos diferentes. E ela já serve de base para a gente, tá ok? Bom, para fechar esse assunto, eu quero trazer para vocês um processo que é muito interessante. Muitas das vezes, vamos pensar aqui, eu tenho 3 vozes que eu preciso apresentar, né? Porque o baixo tudo bem, já está na linha. Vamos supor que eu creio que é um segundo violino, violas e cellos. Vamos supor que eu tenho um segundo violino, uma viola e um cello só, tá? Tenho 3 instrumentistas. Só que eu tenho 4 notas. Eu tenho o baixo, que o cello está fazendo, e tem 3 notas na voz superior. E eu preciso apresentar isso com 2 instrumentos. Eu poderia fazer arpejo? Poderia. Mas aí eu vou ensinar um processo que é interessante também, que você pode fazer e que dá muito resultado, que é o seguinte: você vai pegar 2 notas dessa e colocar para um instrumento em forma, como se fosse um arpejo, né? Em forma consecutiva. E a outra nota que sobrar, você vai jogar para o outro instrumento, acentuando junto. Bom, vou fazer, vocês vão entender. Vamos pensar isso aqui para o primeiro violino aqui. Esse é o desenho que eu fiz. Eu peguei o Mi e o Dó. Aliás, não vou jogar isso para o violino, vou jogar isso aqui para a viola. Só que o violino que está fazendo o Sol aqui, ele não vai fazer nesse processo até aqui. Ele pode fazer se ele quiser assim, Olha que interessante. Esse é o trabalho que o violino faria. O segundo violino, deixa eu colocar uma dinâmica neles aqui, meio forte também. Então, eu vou pegar aquela primeira voz do violino. E aqui eu coloquei as 2 notas de baixo para a viola e a última nota de cima para o violino. Aqui eu vou inverter. Eu vou colocar as 2 de cima para o violino, que seria, né? E vou colocar só de baixo para a viola. Agora eu inverto de novo. Aí eu coloco as 2 de cima, de baixo, né? As 2 de baixo para a viola, né? Seria isso aqui, Opa. Desculpa. Eu errei aqui na minha ligadura. Isso. E aí o primeiro violino eu coloco a nota de cima. Aí aqui agora eu vou colocar o Fá para a viola. O Fá não, perdão. Vou colocar o Si, né? E o Fá e o Ré para o violino ali. Eu vou colocar ali o Fá e o Ré. É o Fá e o Ré, o Si está na viola. E para terminar aqui, eu vou fazer os 2 fazendo o mesmo trabalho. Eu vou fazer isso aqui, Vou acabar assim e o primeiro violino vai ser aqui, Opa! Olha só que eu fiz o mesmo trabalho nos 2. Vamos ouvir isso para a gente ver como é que vai soar esse violino, essa viola e esse violoncelo para fazer esse ritmo? Olha que interessante. Eu vou até diminuir o ritmo aqui um pouquinho para que vocês percebam com mais clareza. Vou pôr a 85, deve estar bom. Vamos ouvir de novo. Eu poderia até brincar, né? Fazer ritmos diferentes, igual está aqui, Tá vendo? Fazer isso aqui, eu poderia fazer algo desse tipo. Olha que interessante. Então assim, vamos ouvir de novo. Olha só para vocês verem, eu apresentei 3 notas em 2 instrumentos somente, sem usar o recurso de divisa, ou seja, sem obrigar um músico a estar tocando 2 notas. Não precisou, não precisa de 2 músicos para fazer 2 notas. Um músico ficou variando entre uma nota e outra e o outro completando o acorde. Ou seja, também é uma grande possibilidade que você pode em alguns momentos usar, que vai criar aí um movimento rítmico, né? Uma dança ali. Eu fiquei variando ali entre o segundo violino e a viola, mas você pode colocar aquele trabalho todo
de movimentação no primeiro somente, ou só no segundo, aí depois fica do seu gosto, da forma que você achar mais interessante. Mas vocês viram que eu apresentei também a mesma harmonia, porém de uma forma interessante, porque eu tinha menos instrumentos do que notas para serem apresentadas, tá certo? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa postagem de hoje sobre criação de acompanhamentos.